No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a campanha do Borussia Dortmund na UEFA Champions League da temporada 25-26 e a forma como a equipe aurinegra nos deu esperanças no início da competição e no final acabou apenas 2 pontos da primeira equipe que não se classificou para os playoffs da competição. Infelizmente não pude assistir a partida contra a Inter de Milão, assisti apenas ao primeiro tempo, mas já deu para perceber pelos comentários dos torcedores que não foi um bom jogo mais uma vez, e a equipe nos últimos 3 jogos deixou muito a desejar e com isso ficou bem longe do grupo dos 8 primeiros que se classificam direto para as oitavas de final, e agora espera ou Atalanta ou Bayer Leverkusen para ser o seu adversário nos playoffs. Isso significa 2 jogos a mais para uma equipe que já está sofrendo com lesões, com perdas de jogadores na janela. É um baque muito grande. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a Space BVB. Eu já quero começar aqui falando sobre a forma como a equipe deu esperança, né, durante o início da competição. Ali tivemos a partida contra a Juventus, foi na estreia, se eu não me engano, o 4-4, uma partida em que o Borussia Dortmund perdeu 2 pontos, podemos dizer assim, né, uma equipe que teve bons momentos no jogo, conseguiu abrir 2 gols de vantagem e acabou cedendo um empate no final de uma forma muito vexatória, o que é de praxe, né, da equipe dos últimos anos. Só que depois disso ainda veio vitória contra a Copenhagen por 4-2, veio vitória contra o Villarreal por 4-1. Teve a sapatada contra contra o Manchester City, 4-1. Teve, porém, até a 5ª rodada, o Borussia Dortmund estava pertinho a 2 pontos do grupo dos 8 primeiros, que se classificam direto para o mata-mata oficial, né, que são as oitavas de final. Porém, nos últimos 3 jogos vieram o 2-0 contra um Tottenham extremamente frágil, com um treinador muito criticado, uma equipe que não vem bem na temporada mesmo, um 2-0, aí perde para a Inter de Milão por 2-0 em casa, e sem contar também o empate contra o Bodo Glimt em casa também. Esse para mim é o principal ponto. Você não pode empatar contra o Bodo Glimt em casa. Não pode. O Bodo Glimt ganhou do City. Não quero saber. O Borussia Dortmund tinha que ganhar o jogo e esteve perto de ganhar em alguns momentos, mas não venceu. Terminou em 2-2 e aí veio a sequência de 2 derrotas contra Tottenham e contra a Inter de Milão. Se na Bundesliga esse futebol do Kovac funciona, na Champions League a gente viu até aqui que não chega nem perto de funcionar. Teve as vitórias contra o Villarreal, contra o Copenhagen, mas você não consegue pegar uma partida do Borussia Dortmund nessa campanha de 25-26 e falar: esse jogo a equipe foi bem durante os 90 minutos, foi dominante, conseguiu se impor em relação ao seu adversário, e o Borussia Dortmund pegou equipes em que o clube tinha que fazer isso. O Bodo Glimt, que empatou. O Villarreal, que venceu por 4-1. Né, o resultado que a gente não questiona. Né, o 4-1 contra o Villarreal, o 4-2 contra o Copenhagen. Só que nunca de uma forma unânime. Assim como era a Bundesliga também. Né, venceu o jogo de 3-0 recentemente, que a gente tem muitos questionamentos em relação ao desempenho da equipe. Então, eu considero essa campanha do Borussia Dortmund na Champions League muito decepcionante. Ainda mais uma equipe que já caiu na Copa da Alemanha, foi eliminado pro Bayer Leverkusen, que é um dos possíveis adversários dos aurinegros agora para os playoffs. Perdeu por 1-0. Então o Borussia Dortmund atualmente só disputa Bundesliga e Champions League. Então a gente espera que a equipe faça muito melhor do que isso na competição europeia, já que, né, caiu precocemente na Pokal, que é uma oportunidade boa de título em todas as temporadas, e mais uma vez a equipe caiu cedo, e na Champions League teve esses 3 jogos extremamente decepcionantes. O Borussia terminou, como eu falei, eu não lembro se eu falei na verdade, então vou falar de novo, caso eu não tenha falado. O Borussia terminou a 5 pontos do grupo dos 8 primeiros, e a 2 do 25º colocado, que é a primeira equipe que não se classifica. A Inter também não passou, né? Os dois estavam ali na disputa no final, na última rodada, para tentar uma vaguinha nos playoffs, chorando. Não teria como, porque eu vou até olhar aqui a tabela, eu estou com ela aberta aqui.
O Manchester City foi a equipe que terminou em oitavo com 16 pontos. O Borussia Dortmund, se vencesse, chegaria a 14. Teve um dado momento ali que era o Paris Saint-Germain, que tinha passado, estava passando de forma direta, só que mesmo assim ainda ficaria muito atrás no saldo de gols. Então era muito difícil buscar para essa última rodada. Realmente, Bodo Glimt e Tottenham custaram caro esses pontos perdidos. Eu não vou nem falar contra a Juventus lá atrás, porque foi a primeira rodada. O Borussia, depois disso, ainda esteve próximo do grupo dos 8 primeiros em muitos momentos. Se eu não me engano, teve até rodada em que esteve dentro do grupo. Não vou cravar isso aqui, mas eu acredito que tenha ficado alguma rodada ali entre os 8 primeiros, mas contra a Juventus teve esse 4-4 que poderia ter saído com os 3 pontos. Contra o Manchester City, eu nem vou entrar muito no mérito, porque, é claro, o Borussia não pode perder da forma como perdeu. Um 4-1 em que o time não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola, não teve nenhuma chance realmente boa de gol, mas não pode perder por 4-1. Só que uma derrota em Manchester é esperado. É uma equipe que tem mais qualidade técnica, tem jogadores melhores, então é natural que perca pontos nesse tipo de jogo. Agora, contra Bodo Glimt, o próprio jogo contra o Tottenham, o Borussia Dortmund não podia ter perdido da forma como perdeu. Eu até acho que é uma situação, em dadas as devidas proporções, parecida com a do Manchester City. Você perder na Inglaterra não é nenhum absurdo. Né? Por mais que seja um Tottenham frágil, ainda é uma equipe com jogadores de boa qualidade, né? Joga um campeonato muito competitivo, então não é qualquer time. Mas não da forma como perdeu, né? Foi outro jogo que o Borussia vai à Inglaterra e não vê a cor da bola. Teve o Svensson expulso, porém, antes do Svensson ser expulso, o Borussia Dortmund já estava muito pior que o Tottenham. E eu assisti o primeiro tempo entre Borussia Dortmund e Inter de Milão, e que time feio, cara. Que time feio. O Guirassy teve uma oportunidade ali, bem ali em meados do primeiro tempo, né, que o Raisson manda a bola pro meio da área, ele domina, ele faz o mais difícil, cara, dominar uma jaca que o Raisson mandou para ele, e ele se trabalhou com a bola e recuou ela pro Zomer, né? Que fase horrorosa vive o Guirassy, que fase horrorosa. Ele erra tudo o que ele tenta. Eu falei isso no vídeo, no último pós-jogo, né, que quando é para ele dominar a bola, ele toca, quando é para tocar, ele domina, quando é para finalizar forte, ele dá esse peido de velho igual ele deu agora contra a Inter de Milão. Então, além do coletivo do Borussia Dortmund decepcionar em muitos momentos, o individual também não tá legal. Acho que individualmente a gente consegue salvar ali, principalmente os jogadores de defesa, ali alguns de meio campo, alas. Agora, o ataque tá realmente devendo demais. O Kovac entrou com mais uma vez o trio Bayer, Guirassy e Fábio Silva. Um ataque que a mobilidade é negativa. Não existe. Três jogadores que não conseguem reter bola. Então o Borussia Dortmund chega, consegue ultrapassar ali defesa, meio campo, porém quando chega no ataque a bola não fica lá. Porque são três jogadores, e eu nem vou culpar tanto os atletas. Tirando o Guirassy, que eu acho que o Guirassy realmente não merece ser titular da equipe hoje. Mas você tem três jogadores que têm características de jogar mais pelo centro. O Fábio Silva é mais móvel, consegue desempenhar bem fora, só que o Bayer, eu não sei quem inventou que o Bayer consegue jogar pelos lados do campo, ele já jogou até de ala no Borussia Dortmund. Ele não entrega. Ele é um jogador que ele não tem muita velocidade, ele é um jogador alto, não é muito forte, mas é alto. Ele não tem drible. Ele é um jogador para jogar ali no máximo de segundo atacante. Agora ficar pegando o Bayern e botando ele para abrir campo, isso para mim não faz o menor sentido. Ele não demonstrou em momento algum que tem capacidade para fazer isso. Ele jogando ali próximo da área, você vê que é um jogador que ele sabe finalizar, ele sabe se posicionar dentro da área para finalizações, mas ele não é colocado assim. Né? E muitas vezes ele fica aberto, seja pela ponta direita, pela ponta esquerda, para dar amplitude ali, para participar do jogo com o ala, e ele não entrega. O Fábio Silva consegue fazer isso, porém ele tem os problemas dele. Ele não é um jogador brilhante, né? Ele é um jogador que se entrega muito, ele tem uma mobilidade muito interessante, mas ele não é um exímio tecnicamente, então já é hora de fazer uma cobrança maior ao português, porque ele vem recebendo oportunidades, só que o gol, por exemplo, o gol não sai, por mais que as grandes oportunidades, não sei o que aconteceu no segundo tempo contra a Inter, mas
normalmente as oportunidades não caem no pé dele, as grandes oportunidades. Geralmente tem vindo ali pro Guirassy ou pro Bayer. O Guirassy não tá fazendo os gols, o Bayer vez ou outra acerta. Então, é um trio de ataque que não consegue jogar junto para mim. Funcionou contra o Union Berlin, que é uma equipe muito física, agora contra a Inter não deu certo. E tinha um ADM no banco. Por mais que o Kovac tinha apenas 4 jogadores de linha, né, para colocar em campo, tinha 2 goleiros, um banco extremamente desfalcado. Ele tinha que ter colocado o ADM. O ADM tá muito mal também. E isso eu acho que é reflexo do treinador mesmo. Porque quando você tem muitos jogadores desempenhando abaixo, eu acho que a gente já tem que questionar mais quem treina esses atletas. Porque um jogador ou outro em má fase a gente compreende. O Guirassy, por exemplo. Eu não acho que a culpa do Guirassy estar jogando mal seja do Kovac. Porque por mais que realmente o volume de chances do Borussia tenha diminuído nessa temporada, principalmente ali dos primeiros jogos pra frente, ali 5, 6 jogos, que aí foi quando o Guirassy realmente despencou, eu acho que começou contra a Juventus, essa queda de desempenho dele, inclusive. Né? Tenha diminuído o volume, quando tem oportunidade ele não tá fazendo gol. Não tá fazendo gol, não tá tomando a decisão correta. Então, é dedo do treinador mesmo. Tem os méritos na Bundesliga, tá fazendo uma excelente campanha, mas na Pokal caiu e na Champions League agora ficou nos playoffs. Eu acredito que não sejam adversários impossíveis de passar, né? É a Atalanta e o Bayer Leverkusen. A Atalanta eu não sei como é que tá na Série A, vou até olhar aqui. Eu tô com o SofaScore aberto, vou olhar como é que ela está na Série A. Vamos ver. A Atalanta está em sétimo na Série A. Vamos ver onde terminou na Champions. Terminou em 15º. Terminou ali próximo, com 2 pontos a mais que o Borussia Dortmund. O Bayer Leverkusen eu também não lembro onde está. Vou olhar aqui onde eles terminaram na Bundesliga. Terminaram não, né? Onde eles estão atualmente. A Bundesliga está em andamento. Está em sexto. Está próximo ali do G5, do G4. Então são equipes que teoricamente não são tão difíceis assim de passar. Eu acredito que o Borussia deu até sorte nesse sentido, mas são adversários difíceis. Esse Bayer Leverkusen já eliminou o Dortmund em um mata-mata, então tem que tomar muito cuidado. E o sentimento que fica é de decepção mesmo, pelo que o clube conseguiu de pontuação até determinado momento. Né? Até a quinta rodada estava ali próximo do G8 e termina agora em 17º. 17º é muito pouco. Muito pouco. Pode ter os problemas de elenco, perdeu o jogador recentemente, a última partida foi muito desfalcado, mas o Borussia tem que fazer muito melhor que isso. Muito melhor. Na temporada passada não passou também de fase, e nessa não passa novamente. Realmente decepcionante, a gente espera muito mais. E agora é torcer, né, pra passar aí, seja de Atalanta ou de Bayer Leverkusen, chegar às oitavas, porque por mais que a gente saiba que é muito improvável que o Borussia bata a final, seja campeão, né, que é mais improvável ainda, quanto mais fases passar, é mais dinheiro. Mais dinheiro e, ao final das contas, é uma equipe que já investe muito pouco em contratações. Então, se tem um cara a minguar mais, ajuda. Né? Então, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre a campanha do Borussia na Champions League, se você concorda comigo que foi muito decepcionante, ou se você já esperava isso também, deixe aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like no vídeo, enquanto a minha cachorra late, não sei se o microfone tá pegando. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado e falou!